Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez. Connosco estão o Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito para mais um programa, o primeiro do mês de março. E hoje vamos falar de um orçamento aprovado à primeira na variação em Évora. A Câmara Municipal de Évora já tem o orçamento e as grandes opções do plano aprovados para 2023. Os documentos provisionais foram viabilizados pela oposição do PS, que se absteve. José Calixto diz que é a última oportunidade do Executivo. Vamos compreender o que diz cada ator político desta decisão. Já os dois eleitos da CDU e o vereador do Movimento Cuidar de Évora votaram a favor deste orçamento. Os dois vereadores do PSD votaram contra, justificando que o Executivo não tem capacidade para executar as propostas acordadas anteriormente. Luís Pardal, muito boa tarde, bem-vindo. Évora desta vez tem um orçamento à primeira. O ano passado as coisas demoraram um pouco mais de tempo. Agora chegamos ao final do mês de fevereiro, mas já com um orçamento e logo na primeira proposta. Que comentário faz esta decisão na variação? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas do painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Este assunto é de extrema importância, naturalmente para a Évora e para o nosso Conselho, e de facto eu considero que a maioria dos évorenses distancia-se dos documentos que foram apresentados pela gestão. Esta gestão da Câmara Municipal, enfim, está a ser feita de uma forma politicamente atabalhoada. E exemplo disso é que conseguiram até não cumprir a lei ou apresentar um orçamento no prazo fora de tempo, portanto, que era suposto acontecido em dezembro. E passou-se, ou tenta-se passar aquela ideia de que as negociações foram difíceis, mas a realidade é que a primeira proposta, digamos, destes documentos provisionais, só chegaram aos vereadores dia 5 de janeiro. Portanto, já tinha passado, inclusive, o ano, já tínhamos entrado num novo ano civil. E, portanto, face a isto, naturalmente que é quase impossível conseguir chegar, digamos, a uma negociação rápida ou em pouco tempo, naturalmente. O Partido Socialista eles apresentaram, os vereadores apresentaram um documento em março, fruto de toda a circunstância do ano anterior, do resultado eleitoral. Portanto, apresentaram um documento muito robusto, com projetos, com 10 desígnios para o Conselho, com 43 projetos e ações prioritárias para se implementar nas freguesias, nas rurais e nas urbanas. E houve uma capacidade de execução muito baixa, mesmo muito baixa. E aqui era importante, de uma forma geral e rapidamente, referir alguns destes desígnios que são fundamentais para Évora e para o nosso Conselho, entre os quais estava, por exemplo, a valorização do património, do centro histórico e do Conselho. Implementar uma estratégia local de habitação, portanto, não é só concebê-la, mas sim efetivá-la, executar aquilo que tem que ser executado. Aumentar a competitividade do Conselho, conseguir atrair mais investimentos. Melhorar o atendimento municipal. Não é? Praticamente nada foi feito nesse aspecto. Reforçar o apoio às famílias. Não é? Sobretudo, por exemplo, em atividades de tempos livres para as crianças e jovens, que é sempre uma grande dificuldade das famílias quando as crianças saem das suas escolas, portanto, até a hora de saída dos pais. Valorizar muito bem, é um sinal positivo, portanto, conseguimos alcançar a Capital Europeia da Cultura, portanto, é claro que se deve salutar e isso foi fundamental para este ano 2022, mas agora conseguir dar um salto nesta interpretação de Évora que até então não aconteceu, não é? E, portanto, estes são alguns exemplos, poderia dar mais, como exemplo, um déficit estrutural daquilo que é
grande parte dos espaços públicos da nossa cidade, não só estradas, mas praças e outras ruas. E há, no fundo, sinais preocupantes desta gestão. Não importa só dizer que o presidente Pinto Sá diz que vai fazer, não é preciso efetivamente fazer. E, portanto, 2023 é um ano decisivo para a governação, sobretudo da nossa cidade. Nós estamos aqui, o ano 2023 é o ano que ainda temos Alentejo 2020 a executar, o 2030 que vai iniciar, o PRR, o financiamento da Capital Europeia da Cultura, portanto, toda essa preparação. Portanto, o ano 2023 é decisivo e daí esta questão de um voto de abstenção responsável como uma última oportunidade para a governação da CDU poder efetivamente concretizar, passar das palavras aos atos. E é isso que aqui está em causa. Posso aprofundar mais depois na segunda parte. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda a este Sim, Não, Talvez. Temos orçamento à primeira com uma abstenção do Partido Socialista, um voto a favor do Movimento Cuidar de Évora, o PSD votou contra, mas o PS absteve-se com esta mensagem, até que o Luís Pardal aqui enfatizou no final da tal oportunidade que é necessário aproveitar agora, ser uma abstenção responsável. O que é que isto também significa e que orçamento é este? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, em primeiro lugar, ao Luís Matias e aos meus colegas de debate. Sim, acho que é importante quem nos está a ouvir, os nossos ouvintes, quem vive e trabalha em Évora, e que muitas das vezes, e diria eu, infelizmente, compreendendo, mas infelizmente nem sempre é possível todos terem a mesma dimensão da importância destes instrumentos e do que eles significam para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, e que naturalmente aquilo que são as opções políticas daqueles que foram eleitos para nos representar em cada um dos órgãos têm tradução concreta na vida, no dia-a-dia, seja no plano do Parlamento Europeu até à escala da Junta de Freguesia, ou neste caso estamos a falar das grandes opções do plano e do orçamento para o Conselho de Évora. E, portanto, este é um primeiro aspecto que queria sublinhar, que é a importância que adquira e que assumem estes importantes instrumentos e, portanto, valorizava esta possibilidade de facto de aprovação destes documentos centrais para a gestão do município, que para além de permitir um conjunto de elementos, de ações, de projetos, de iniciativas que ali estão consagradas naquela proposta, viabiliza também naturalmente a renovação e reforço de um conjunto de outros instrumentos que não são menos importantes, por exemplo, os contratos interadministrativos, os protocolos conjuntas de freguesia, os apoios ao movimento associativo, quer financeiros, quer apoios à melhoria de instalações, como é o caso, por exemplo, das associações desportivas. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que só é possível com a aprovação do orçamento e que, até de forma irresponsável, diria eu, alguns dos intervenientes, por exemplo, o PSD, coloca que seria igual aprovar ou não aprovar e, portanto, quiseram fazer, é a opção deles, naturalmente, só eles podem responder por ela, mas, tentar atirar areia para os olhos com outro tipo de objetivos, naturalmente, eleitorais e lá com a visão que pretendem de se assumir como contestatários, digamos assim, uma opção destas, que na prática compromete, e até vindo também o PS, mas o PSD muitas vezes até ouvimos aqui o Francisco dizer várias vezes de que não há candidaturas, que não se aproveita, mas o chumbo deste orçamento significaria a não possibilidade de aceder a fundos comunitários, o PT 2030, o PRR, a concretização da própria Capital Europeia da Cultura, que no momento certo todos valorizaram, mas depois tem expressão prática com as atitudes de aprovação ou não do orçamento, a questão da aquisição de máquinas, de equipamentos, melhoria de condições de trabalho dos trabalhadores, as áreas de higiene, de limpeza, portanto, a renovação da rede viária. E se formos ao concreto, quer do ponto de vista das propostas e das respostas que existiram sobre elas, quer o que está contemplado no orçamento, por exemplo, para a rede viária estamos a falar de um investimento de 2 milhões. 2 milhões no orçamento. Foi isto que o PSD chumbou. É isto que o PS diz, o Pardal agora diz, vamos dar uma última oportunidade. Requalificação do centro histórico, é bom recordar como é que estava o centro histórico
quando a CDU regressou à Câmara, e o maior investimento do ponto de vista de requalificação do Teatro Garcia de Rezende, do Salão Central, do Palácio Dom Manuel. Podemos perguntar, está tudo feito? Está longe de estar tudo feito, mas há um caminho. A questão do maior investimento que foi feito nos últimos anos do ponto de vista de criação de emprego e de instalação de empresas no Concelho de Évora, não se pode apagar isto com uma borracha, naturalmente. Os passos que têm sido dados, apesar do rombo financeiro e do desfalque que significa para o município de Évora a questão da privatização da água, que o PS fez na gestão do PS. Isto tem consequências enormes na capacidade financeira depois de execução de outras matérias. Portanto, a questão da recuperação de apoios financeiros ao movimento associativo, que recordo que estavam parados. E, portanto, eu valorizava esta questão de ter sido aprovado, do que isto significa para o caminho de desenvolvimento, e um último elemento que, claro, lá está, pois muitas das vezes pela falta de conhecimento, pode-se ir dizendo, mas as negociações e aquilo que foi a procura de negociação e de ouvir as opiniões de cada partido começou muito antes de janeiro, portanto começou em novembro, e era bom também de forma séria dizer qual foi o papel de cada um na entrega de propostas e na vontade genuína de querer ir ao encontro de uma realidade que hoje a composição da Câmara é aquela que os eleitores lhe atribuíram, portanto está muito, digamos assim, diversa, e portanto qual é de forma séria também o papel e a responsabilidade que cada um deles tem ali de ir ao encontro daquilo que se podem não ser e não são certamente posições comuns e visões comuns para o Conselho, mas de afinar uma estratégia que não comprometa o futuro mais próximo e mais a médio e longo prazo deste Conselho. Francisco Brito, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim Não Talvez desta semana. Temos o orçamento aprovado, e que comentário fazes tu a este documento para 2023 e estas decisões políticas de abstenção no PS, voto a favor também do movimento Cuidar de Évora ao lado da CDU e o voto contra do PSD? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde Vamos aos ouvir nossos o ouvintes. Francisco, agora sim? Sim, Francisco. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde ao Luís Matias. Bem, este orçamento, aquilo que convém também aqui esclarecer os nossos ouvintes, é que o orçamento, se for aprovado, ele é executado teoricamente na sua normalidade, decorre a gestão normal do município. Se ele não for aprovado, os projetos têm que ser viabilizados projeto a projeto, ou seja, não quer dizer que as coisas não se façam, quer dizer que as coisas têm uma obrigatoriedade maior de negociação. Portanto, aquilo que a Patrícia aqui disse não é verdade, não quer dizer que as candidaturas não se façam, não quer dizer que a Capital Europeia da Cultura não se realiza. Aliás, ela, se não se realizar como é expectável, ou como seria expectável para uma cidade como Évora, é por culpa da CDU, que tem embargado a evolução do nosso território, e neste momento a cidade não está preparada ao ponto que deveria estar para acolher esta candidatura. Aliás, as infraestruturas que são necessárias para construir para 2027, neste momento nós já estamos tarde para as conseguir executar. Elas já deviam estar planeadas, já deviam estar discutidas, e neste momento ainda nada está feito. Portanto, isso é culpa da CDU. E importa aqui também referir que aquilo que a Patrícia elencou, e ainda bem que a CDU acorda tarde, ao fim de 10 anos, mas acorda e percebe que tem que se candidatar, tem que olhar para o PT 2030, deviam ter olhado para o PT 2020 e esqueceram-se. O PRR, enfim, deixaram passar algumas calls, aquelas que se podiam candidatar, deixaram passar a maior parte delas. Évora podia ter uma residência de estudantes a custo zero, a Câmara Municipal não candidatou. Portanto, isso efetivamente não foi feito e deveria ser feito, e com certeza que não é a posição do PSD que inviabilizará isso, que o PSD não só está disponível, como tem estado sempre disponível a apresentar propostas. Se não é a força política que mais apresentou propostas até este momento, neste mandato autárquico na Câmara Municipal de Évora, é das que mais apresentou. Há muitas delas que foram votadas por unanimidade e que não foram executadas pela CDU. Portanto, aquilo que está em causa aqui é uma incapacidade total de gestão da CDU na Câmara Municipal de Évora. Estamos a falar, como acabei de dizer, do 10º orçamento desta gestão CDU
E nós, desde o início, desde 2013, que vemos, por exemplo, o plano de pormenor e salvaguarda do centro histórico inscrito nas opções do plano e 10 anos depois ele está parado. 10 anos depois a CDU continua a empurrar com a barriga um instrumento fundamental de gestão do centro histórico para facilitar os licenciamentos, para conseguir atrair pessoas para o centro histórico, para facilitar a burocratização brutal que existe neste momento. A CDU continua a atirar para a frente com a barriga. E aquilo que nós vemos todos os dias é que temos uma cidade num estado lastimável, temos as estradas num estado lastimável, a limpeza urbana está deplorável, a oferta de habitação é inexistente pela incapacidade da CDU de conseguir liderar realmente uma resolução para este problema, e são 10 anos de fracasso de gestão, e isto é aquilo que nós sentimos no dia-a-dia. Portanto, a CDU pode vitimizar-se, pode atirar areia para a cara das pessoas, a dizer que a culpa é dos outros que não viabilizam, e enquanto o problema da CDU é o PSD, o problema do PSD é o estado deplorável em que a CDU colocou a cidade de Évora. Porque falam em reabilitação urbana do centro histórico e, na realidade, aquilo que têm promovido é a reabilitação de alguns equipamentos públicos no centro histórico. O centro histórico continua por reabilitar. Aliás, as intervenções que têm feito até ao nível das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, que é fundamental reabilitar, já vamos muito tarde, porque neste aspecto e neste campo é preciso fazer isto pela cidade toda, é preciso reabilitar estas infraestruturas, e no centro histórico aquilo que nós vimos o ano passado é que foram investidos mais de 100 mil euros para reabilitar estas infraestruturas no Largo dos Taços e na Rua do Muro, e não foram capazes de implementar o sistema separativo de drenagens, ou seja, o esgoto continua a ser misturado com a água das chuvas, com a desculpa de dizer que depois mais à frente tinham que ligar a um coletor único. Ou seja, em vez de aproveitar a intervenção e colocarem um sistema separativo em que há uma conduta para as águas da chuva e há uma conduta para o esgoto doméstico, resolveram voltar a fazer tudo como na Idade Média. Obviamente que é uma expressão, porque obviamente desde o século XX que já temos este sistema unitário, mas temos de criar um sistema separativo para, por um lado, reduzir a quantidade de pragas existentes no centro histórico, e que tem sido, infelizmente, bastante notório, e, por outro lado, finalmente dar um avanço na qualidade de vida às pessoas. Aquilo que deveria ter acontecido é que esta intervenção, já que as valas estavam abertas, o custo era mínimo para fazer a intervenção do sistema separativo, fazia-se o sistema separativo e eram essas ruas que já estavam intervencionadas. Aquilo que a CDU fez foi gastar dinheiro a fazer a intervenção nestas ruas, como se fazia no início do século XX, e agora, a próxima vez, quando realmente houver alguma possibilidade de investimento, tem que se novamente voltar a abrir as ruas. E aquilo que nós vemos é que está expectado um custo de 20 milhões de intervenção no centro histórico só para a questão das infraestruturas de abastecimento e de saneamento, e nós sabemos bem que a Câmara de Évora não investe. Aliás, uma das propostas da União de Freguesias era um investimento mínimo anual de temática e que não foi aceita, e aquilo que nós vemos é que, muito provavelmente, não só nos próximos, pelo menos garantidamente até ao fim do mandato da CDU, muito pouco vamos ver nesta área, como vamos ver uma estratégia completamente ultrapassada. Luís Pardal, o Francisco elencou aqui uma série de críticas ao Executivo e à ação, quase também aqui apresentando uma justificação para aquilo que acabou por ser o voto do PSD, na sua leitura, o voto contra do PSD. Mas no futuro, o que é que temos nos próximos anos? Podemos ter a possibilidade de não se encontrarem outros pontos de convergência e que a Câmara possa ter de funcionar em duodécimos durante alguns meses, em 2024, por exemplo, ou até mesmo deixar de ter condições e de estar a funcionar e serem realizadas eleições antecipadas? Ninguém quer criar problemas ao Conselho de Évora, aos évorenses, e, portanto, isso seria criar problema ao desenvolvimento do nosso território. Não é isso que está em causa. Muito pelo contrário, cabe a quem está a gerir o município, que é a CDU, responsabilizar-se, não é? Efetivar, portanto, desenvolver e pôr na prática, de facto, aquilo que toda a gente sente, não é? As dificuldades do dia-a-dia. Portanto, cabe à CDU encontrar as soluções para que o orçamento não seja chumbado. Isso é assim para o ano, como foi assim para este ano, e, portanto, não poderá ser de outra forma.
A ideia de que com um orçamento chumbado a Câmara cai não é a verdade. Portanto, um orçamento chumbado não faz cair a Câmara e é importante dar esta nota, inclusive para partilhar, para quem não possa não saber. Isso não significa, aliás, até há um exemplo curioso, é que na Câmara de Olandroal, com o Presidente João Grilo, no mandato anterior, governou 4 anos com orçamentos chumbados. Governou 4 anos a duodécimos e quem chumbou foi a CDU, portanto, essa responsabilidade, pronto, mas governou durante 4 anos e no mandato seguinte, portanto, este, teve maioria absoluta. Portanto, aqui as guerras partidárias têm que ser postas, digamos, de lado e quem está a trabalhar, aqui, sobretudo o Executivo, tem que conseguir ter essa capacidade de resposta que de facto não é bem por onde nós estamos a ir. A CDU, portanto, não é, fala como se estivesse entrada há 2 meses ou há 2 anos a liderar esta Câmara e, portanto, não, já entrou, já fazem 10 anos. E, portanto, 10 anos podem-se desculpabilizar da gestão do PS, quer dizer, isso é uma cassete que está bem montada, mas já é um argumento que já está vazio. Portanto, daqui a nada, se estiverem cá mais 20 anos, continuam a dizer a mesma coisa. Quer dizer, têm que encontrar outro tipo de argumentário, porque esse argumentário já não cola, as pessoas já não vão nisso. Portanto, 10 anos já foram anos suficientes para os éborenses perceberem que esta gestão não está, digamos, direcionada. E como é que serão os próximos meses, os próximos anos? Por exemplo, é importante partilhar aqui que existe, de facto, uma capacidade de executar, e aqui já falámos bastante, candidaturas a fundos comunitários. Bem, mas o Executivo da Câmara tem que encontrar soluções para ultrapassar isto. E foi uma proposta do Partido Socialista de orçamentar uma verba na ordem dos 600 mil euros para executar projetos técnicos. Se não há forma, então que se avance. E, portanto, este é um exemplo. O outro problema grave que temos, e que é estrutural, o problema da habitação. Não é? Estamos a falar do Plano Local da Habitação. Em 2002 houve uma execução de 0. Prevê-se que em 2023 exista aquilo que é correspondente, digamos, mais ou menos na ordem dos 3%. Portanto, efetivamente isso tem que acontecer. Se não acontecer, quer dizer, não se percebe, não é? Por exemplo, em termos de política fiscal, a CDU, na sua proposta inicial, não apresentava propostas de redução de fiscalidade, portanto, das taxas e daquilo que é cobrado aos éborenses. E houve negociações nesse aspecto, não estou a dizer que foi só o PS, não, foram outras forças políticas, mas o PS apresentou propostas, digamos, responsáveis do ponto de vista da gestão. Portanto, portanto não é reduzir tudo de uma forma desmedida, nem continuar como está. Não, é importante aliviar, digamos, as famílias e esse alívio fiscal por conta das propostas do Partido Socialista e por conta do consenso político que houve em termos de discussão, estima-se que ao longo destes 2 anos estamos a falar da poupança nas famílias de cerca de 1,6 milhões de euros. Portanto, é outro exemplo por conta desta pressão e destas negociações que a CDU tem que ceder. Outro processo que marca, aliás, já marcou 2022 e que vai marcar o ano 2023 é a alteração do PDM. É uma ferramenta estrutural e que espero bem que em termos de opções políticas da CDU, que possa haver uma mudança e que não estrangulemos o crescimento habitacional de Évora ao ponto de aquilo que está em cima da mesa são equivalente a 3 centros históricos, a redução de matéria de área de solo urbano. Depois, outro relacionamento estrutural que foi pedido e que não correu bem, e, portanto, espera-se que em 2023, de facto, se passem das palavras aos atos, é o relacionamento com as juntas e as reuniões de freguesia. Reuniões periódicas. Não é só reuniões para dizer que se vai fazer, não. É reuniões para se dizer como é que se vai fazer. Portanto, que exista aqui
este relacionamento com as juntas de freguesia de uma forma mais próxima, porque que é essencial, digamos, para a governação da nossa cidade e só ganham os emburenses. E, de facto, falou-se aqui da estrada. Está cabimentado 2 milhões, muito por conta da pressão das restantes forças partidárias. E eu faço uma pergunta. Porquê é que Évora deve ser dos poucos municípios, e à esta dimensão de Évora, que não tem a capacidade de produzir, o próprio município, de produzir alcatrão? O que é que tem que comprar fora? Como é que uma Câmara com a nossa dimensão, não é? De média cidade, como é que nós não produzimos alcatrão? Se a Câmara produzisse alcatrão, nós duplicávamos a nossa capacidade de resposta, completamente. E, portanto, são estas situações que é preciso reverter. E pronto, sim, quer dizer, isto é um ano decisivo. Há muito para falar. Patrícia Machado, já aqui foram deixados também alguns destaques do que o documento, do que este orçamento e plano tem para este ano, também há algumas críticas. Tens outros aspectos que se destaquem neste orçamento de 2023, depois desta aprovação? Um primeiro aspecto que queria, antes de entrar por aí, queria dizer é que em momento algum se disse que se o orçamento fosse chumbado, a Câmara caía. E, portanto, eu acho que nós temos que, volto a dizer, temos de discutir estas questões de forma séria. Agora, ninguém pode ignorar que comprometia e comprometeria bem um conjunto destes elementos e, portanto, não adianta dizer, e é de uma grande irresponsabilidade, dizer que é exatamente a mesma história, a mesma coisa, vamos discutir projeto a projeto, portanto, compromete sim um conjunto de elementos, como há pouco coloquei. Portanto, voltava a sublinhar a importância que tem para o desenvolvimento do trabalho, do projeto, deste caminho que se está a trilhar, portanto, a aprovação destes instrumentos que não são coisa pouca. Portanto, existe legalmente outro tipo de mecanismos, mas não são coisa pouca e por isso é que eles existem e por isso é que eles têm a importância que têm. Dito isto, acho que há aqui elementos que eu queria usar as palavras dos meus antecessores. Sim, eu acho que a gente pode falar de que é culpa da CDU. Acho que é culpa da CDU um conjunto de elementos de recuperação que temos feito e de desenvolvimento do Conselho que não se pode ignorar. É culpa da CDU a adjudicação, por exemplo, da ligação da estrada, da ligação da estação ferroviária ao centro histórico, que está adjudicada e que estamos a falar de uma verba de quase 1 milhão de euros, da Rua de Santo André. É culpa da CDU o reforço da capacidade de conservação e de requalificação das redes de água e de saneamento, um processo altamente penoso, volto a dizer, por causa dos milhões e milhões hipotecados pela gestão do PS, que pode ter sido lá, como se quer fazer crer, há uns anos, lá longe, mas tem consequências no dia de hoje. E, portanto, lá se fazem, cá se pagam, isto não pode ser apagado como uma borracha. É culpa da CDU a recuperação, sim, financeira, em que nem os carros da Câmara conseguiam ir abastecer gasolina que ninguém lhes fiava. E, portanto, é culpa da CDU essa recuperação e capacidade de investimento que é recuperada já com consequências no anterior mandato e neste ainda mais, da capacitação de investimento em equipamentos, em condições de trabalho, para melhor resposta, em recuperação a vários níveis. É culpa da CDU as empreitadas, por exemplo, na área da educação, nas escolas da sua responsabilidade, da Cruz da Picada, da Vista Alegre, do Frei Aleixo, estamos a falar de um investimento de mais de 250 mil euros. É culpa da CDU a recuperação dos centros de convívio parados há anos, votados ao abandono e tão importantes para essas camadas mais tanto idosas, portanto dos reformados, do ponto de vista da sua participação social, coletiva, de dinâmicas que se podem ali criar, a própria criação de unidade de rede de envelhecimento. É culpa da CDU a ativação, portanto, do Conselho Municipal da Juventude, a autonomia que se lhe dá de pôr os jovens a participar, dos apoios ao movimento associativo. É culpa da CDU essa recuperação de apoios financeiros a essa vasta camada de movimento associativo que naturalmente precisaria, como já aqui falámos noutro programa, de ver reconhecido o seu papel e função social
por outras instâncias que não é, mas naquilo que são as competências da Câmara. É culpa da CDU, a pioneira no país relativamente ao plano local de habitação e já com tradução a partir da construção de fogos deste ano e da recuperação de muitos outros, como o bairro das Coronheiras. Portanto, eu acho que é justo dizer, sim, que é culpa da CDU. Portanto, este caminho de investimento privado, como há muitos anos não se via, aliás, penso que poderia mesmo atrever-me que se calhar é inédito, sempre houve investimento, mas esta capacidade de reconhecimento, porque uma coisa é termos ideias políticas diferentes, outra coisa é estar-se a dizer que a capital europeia da cultura, como o Francisco aqui disse, e justificar o seu voto quando foi unânime. Foi unânime. Eu sei que custa ao PSD, eu sei que custa ao PS, que a culpa é da CDU, não é? E naturalmente estão a fazer o seu papel, que tudo farão para dar a ideia aos munícipes de que isto é assim, está a olhos vistos, portanto todas as instâncias internacionais e nacionais reconhecem, no plano local é extraordinário, portanto esta visão estratégica. Pronto, mas a CDU não tem condições e portanto estão a fazer o papel deles. Agora, de forma séria, nós podemos dizer, já agora dizer, pouco se fala também dos trabalhadores da Câmara de Évora, que sem eles muito pouco se poderia fazer também do ponto de vista de gestão, e é culpa da CDU, por exemplo, a recuperação das 35 horas quando o governo do PSD-CDS impôs as 40 horas e que muitas câmaras do Partido Socialista, até se alterar na legislação, mantiveram as 40 horas. Portanto, o pagamento da opção gestionária ou tantas outras coisas e a recuperação pouco e pouco, é verdade que é muitos elementos mais lento do que o necessário, mas também não podemos dizer faça-se tudo sem dinheiro e, portanto, temos que ter esta discussão de forma séria e não peçam à CDU nem ao PCP para dizer aquilo que não conseguem fazer. Portanto, sempre foi essa forma de estarmos na política e será essa forma de continuaremos a estar. Francisco Brito, e nos próximos anos teremos mesmo uma política estável no Conselho? Bem, isso cabe à CDU negociar e definir. Essa responsabilidade foi quem reuniu mais votos para governar a Câmara Municipal de Évora, por isso é quem cabe essa negociação e garantir essa estabilidade. Se ela não existir ou se ela não existe, é garantidamente por culpa da. Acho que a Patrícia aqui gosta de branquear aqui alguns aspectos. Eu gostaria aqui de explicar que a Capital Europeia da Cultura foi uma candidatura conseguida por uma comissão executiva. Portanto, quem acompanhou de perto o processo, eu acredito que nos nossos ouvintes, se calhar poucos o acompanharam, mas sabem bem que se não fosse um conjunto de instituições a garantir que este processo seguiria o caminho que seguiu, se fosse só dependente da Câmara de Évora, com certeza que não teríamos esta candidatura aprovada. E felizmente temos, felizmente houve um grupo muito grande de instituições aqui a participar, muitas pessoas com muita qualidade e uma equipa de missão, também ela com muita qualidade, que garantiu esta candidatura, garantiu este financiamento e que garantirá com certeza que esta candidatura do ponto de vista cultural seguirá para bom porto. Aquilo que depende da Câmara de Évora, mais relativamente às infraestruturas, tenho muitas dúvidas, tenho muitas reservas. E que falamos de infraestruturas, também referir aqui um dos projetos que a Patrícia elencou, a ligação do centro histórico à estação ferroviária, que foi promovido pela CDU, como a Patrícia aqui disse, e a CDU, que por acaso até fala bastante em participação, mas não mostrou esse projeto a ninguém, ou seja, os évorenses não o conhecem. O pouco que eu vi levanta muitas dúvidas, infelizmente não o consegui analisar em detalhe porque não temos esses documentos. As coisas são feitas ou pela calada da noite ou na escuridão de alguma sala na Câmara, e a verdade é que não saem cá para fora, portanto esta participação simplesmente não existe, e não existe porque a CDU não quer que exista, não quer que os évorenses façam parte dos projetos estruturantes da cidade, e infelizmente é isto que nós temos e que pelos vistos teremos até 2025, é uma gestão em regime de sobrevivência e que está à espera
que o PSD seja uma espécie de cuidador informal ou que preste aqui alguns cuidados paliativos à gestão da CDU, que por acaso apresenta-nos o 10º orçamento e é o 10º orçamento que faz com que mais de 70% dos jovens em Évora queiram sair daqui, queiram viver ou noutras cidades do país ou fora do país, porque aqui não encontram, não têm casa para viver, não têm empregos. E sobre esta questão dos empregos ainda há aqui um aspecto curioso, é que não só o Presidente da Câmara, como a Patrícia também aqui falou, e falam muitas vezes do investimento privado em Évora, até é bastante caricato ouvir eleitos comunistas a falar sobre investimento privado em Évora, que ao mesmo tempo, nestas comunicações, quando dá jeito, vêm buscar o investimento privado, mas depois ao fim do dia estão de mão esticada a dar panfletos, a incentivar a greve e a dizer que essas mesmas empresas não respeitam os horários, não respeitam as férias e pagam mal aos trabalhadores. Portanto, há aqui alguma incoerência. Por um lado, dá jeito ir pescá-los e dizer que eles investem, mas aquilo que nós sabemos é que o investimento deles a nada se deve em relação à Câmara ou à CDU, porque a Câmara neste momento e no último mandato tem sido um embargo total a este investimento. Foram 3 fábricas que não foram instaladas em Évora por culpa da gestão da CDU, porque não houve respostas da Câmara, porque o Presidente da Câmara não está disponível para reunir com os investidores. E sobre isso o PSD apresentou uma proposta o ano passado, que foi o Évora Invest, ou seja, uma agência para gerir precisamente todos estes investimentos, não só aqueles que se querem instalar em Évora e que precisam de encontrar um sítio para se instalar, como também a gestão do parque industrial, que precisa bastante de ser capacitado para ser atrativo. Nós temos uma cidade que é central do ponto de vista geográfico, estamos numa ligação estratégica entre Lisboa e Madrid, futuramente entre Sines e Madrid, com a possibilidade aqui da passagem da linha ferroviária e uma possibilidade muito remota e que já foi afastada pela Câmara de Évora da instalação de uma plataforma logística que vai para o Landoral, e aqui também o Luís Pardal falou. O Landoral é gerido por um executivo do PS, mas a verdade é que, pelos vistos, mesmo com orçamentos chumbados, conseguiram ir buscar bastantes candidaturas e bastante investimento. Portanto, aqui está uma prova em que, quando se quer fazer, faz, e também para perceberem que não estou aqui a defender bandeiras políticas, o Alandroal é PS, e, no entanto, não deixo de reconhecer que houve trabalho nesse sentido. Claro que, se formos olhar para a prática, há muito mais que o Alandroal podia ter, mas também não é isso que estamos aqui a discutir. Gostaria só de salvaguardar aqui que, realmente, quando há trabalho e há interesse de negociação, ela acontece e os projetos também podem acontecer. E só uma nota final sobre isto. Não nos podemos esquecer que no início do mandato houve negociações para se conseguir construir um projeto autárquico para a Câmara Municipal de Évora. A gestão da CDU falou com os diferentes intervenientes políticos e falou com o PSD, que se mostrou disponível para, junto da CDU, construir um projeto que fosse realmente ao encontro das necessidades dos évorenses e do Concelho de Évora. Essas negociações estavam avançadas e, no dia em que haveria uma reunião decisiva para a distribuição de pelouros, o Presidente da Câmara ligou ao primeiro eleito do PSD e rompeu as negociações e disse que as negociações não iam acontecer mais. Se foi por decisão da CDU, dos eleitos da CDU, se foi do Comitê Central ou de outro organismo, não sabemos. A verdade é que o PSD sempre esteve e sempre estará disponível para tudo o que for estruturante e tudo o que for importante para os évorenses e para Évora, e a CDU é que não quer que isso aconteça. Deste tema do orçamento à primeira em Évora, partimos para um outro tema que nos traz o Luís Pardal. Neste caso, um assunto que deu muito que falar nos últimos dias. O convite a Lula da Silva para discursar na sessão solene do 25 de Abril no Parlamento. E está a dividir precisamente os eleitos no Parlamento. As relações políticas e diplomáticas entre Portugal e o Brasil estão a ser retomadas. O Presidente da República diz que não deve ser a preferência política a ditar se Lula da Silva fala ou não no Parlamento. Luís Pardal, que questões tens sobre este assunto e que opinião tens a dizer sobre esta questão que tem levantado alguma celeuma, particularmente por não ter passado ainda pelos deputados da Assembleia da República este potencial convite? Exato, esta é uma situação desconfortável e não é consensual, portanto que não é consensual, que está a ser muito discutida.
e que ainda não está terminada. Portanto, agora é importante fazer aqui um pequeno contexto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, na sua visita ao Brasil para preparar, digamos assim, esta cimeira luso-brasileira, anunciou que o presidente Lula da Silva iria discursar na sessão solene do 25 de Abril. E, portanto, gerou aqui muita discórdia. Mas eu penso que para este assunto é também importante sublinhar aqui a importância da retoma das relações entre Portugal e Brasil, das relações políticas e diplomáticas. É que estamos a falar que existe uma grande relação entre os países e há exemplos claros que nos dizem isso. Esta cimeira irá acontecer cá em Portugal entre os dias 22 e 25 de Abril e, por exemplo, o fluxo do comércio entre Portugal e Brasil cresceu 50% em 2022, portanto, face ao ano anterior, a 2021. E Portugal é o 15º investidor estrangeiro no Brasil, com mais expressão. Portanto, tem um investimento de cerca de 10 mil milhões de euros, não é? Em áreas fundamentais, como, por exemplo, a transição energética, e, ao contrário, Portugal é um país privilegiado, né, em termos internacionais para empresas brasileiras. E, portanto, isso não há dúvida nenhuma. Empresas da área da tecnologia, da área da inovação, e, portanto, estas relações são fundamentais nestas áreas, tal como em outras, a saúde, a promoção de outro tipo de negócios, e, portanto, esta cimeira é, de facto, extremamente importante. E ela também é simbólica. Por exemplo, não sei se recordam, em 2019, o cantor e escritor Chico Buarque recebeu, ou aliás, foi premiado com aqui a expressão, com o Prémio Camões. Mas depois isso gerou muita controvérsia. Inclusive, na altura, Jair Bolsonaro disse que não ia assinar o diploma que permitia depois essa atribuição do prémio, e depois veio a pandemia e foi a desculpa perfeita para nada ter acontecido. Acontece que nesta cimeira está previsto também a entrega por parte do presidente Lula, em Portugal, a Chico Buarque, portanto, o Prémio Camões. E isto tem um simbolismo do tempo perdido. Portanto, este, em princípio, não é, será entregue, inclusive, este prémio no dia 25 de Abril. Fazendo aqui uma analogia, digamos, ao tempo perdido da ditadura, como é lógico. E, portanto, esta cimeira está a ser muito preparada desse ponto de vista. Agora, instalou-se este problema, e aqui eu confesso que considero que o ministro eventualmente deve ter agido de boa fé, mas antecipou-se e não deveria ter feito, do ponto de vista diplomático. Agora estamos perante uma situação desconfortável, porque de facto este assunto deveria ter ido primeiro à Conferência de Líderes, e naturalmente que deveria ser o Presidente da Assembleia da República, Santos Silva, digamos, a liderar este processo, e portanto, enfim. Agora, o que é certo é que o Presidente Lula da Silva estará cá no dia 25 de Abril. A cerimónia solene, ela vai naturalmente acontecer. Eu acho que é importante haver aqui um consenso, e aqui, enfim, o do Chega não me admiro, não é? Portanto, não me admiro que o Chega seja aqui, que aproveite isto e que seja aqui. Da Iniciativa Liberal já me choca um bocado mais. Apesar de ser um partido de direita, choca que como há aqui algum, digamos, o conceito de liberal muitas vezes tem, ou aparentemente, tem aqui subjacente ideias pouco claras sobre o que é a liberdade, e, portanto, acredito que até esta liderança se está a encontrar até desse ponto de vista. Agora, eu confesso que não sou adepto
de um discurso na sessão solene. Acho que pode ter a sua participação, pode haver uma cerimónia de boas-vindas, mas discursar no Parlamento neste contexto, eu, Luís Pardal, confesso que não sou adepto e acho que faria sentido encontrar-se outra solução. Patrícia Machado, no teu entendimento, houve aqui uma antecipação do Ministro, esqueceu-se que a Assembleia da República tem assuntos que tem de decidir também, ou não? Faz sentido ter um chefe de Estado estrangeiro como Lula da Silva ou outro a discursar numa sessão solene do 25 de Abril? Sobre isto, três considerações. Uma primeira é que sessões solenes, os trabalhos e calendário da Assembleia da República deve ser naturalmente definida e decidida pela Assembleia da República e não pelo Governo, e neste caso a precipitação e adiantamento, com ou sem esquecimento do Ministro, não é feliz. Um segundo aspecto é que este episódio, esta situação, penso que não seria positivo e penso que já está a ter esse papel de uma tentativa de procura, desvalorização dos mesmos, que é bom recordar, não foi assim há tanto tempo, não foi os tais 11 anos que falávamos há pouco. Portanto, foi há 2. Procuraram, portanto, desvalorizar e acabar com as cerimónias a propósito e a pretexto da Covid. Portanto, que isto não sirva de mais um pretexto agora que esteja à mão de desvalorização e minorização daquilo que considero que é absolutamente essencial, que é não só manter como reforçar os caráteres das sessões solenes da Assembleia da República a propósito das comemorações da Revolução do 25 de Abril. Em um terceiro aspecto, relativamente a esta situação do Lula da Silva, portanto, vamos lá ver, estava prevista a deslocação já de um chefe de Estado, portanto, do Presidente do Brasil, que, como acontece noutros momentos, e particularmente com chefes de Estado de países da CPLP, são convidados a intervir na Assembleia da República. Isto não é novo. Portanto, até considero que, estando cá o chefe de Estado Lula da Silva, com a importância que tem as relações entre Portugal e o Brasil, e entre Brasil e Portugal, faria até sentido haver uma sessão específica, não é? Portanto, uma sessão solene, concreta e em especial e específica, que não é a primeira vez, como digo, particularmente a chefes de Estados de países da CPLP. Até recordo que em 89 houve uma intervenção de um representante de um destes países, naquele caso da Guiné-Bissau, que discursou na sessão também do 25 de Abril. Agora, dito isto, acho que não devemos concentrar na questão da sessão solene do 25 de Abril, até acho que devia de haver uma sessão específica, e a Assembleia tem essa capacidade, portanto, contrariando, digamos assim, a precipitação do Ministro, e, portanto, que se avalie, mas que não seja feito disto um caso onde ele não existe, e, portanto, acho que se tem que dar dignidade à visita e à presença do Presidente do Brasil, Lula da Silva. Acho que devia de haver até uma sessão específica, mas que não se aproveite isto com outras intenções. Francisco Brito, há aqui aproveitamento deste caso ou há mesmo uma questão em que é necessário afirmar politicamente que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não esteve aqui bem ao esquecer-se do Parlamento, vamos assim dizer, a expressão que eu estou aqui a utilizar? Bem, é assim, aquilo que me parece claro é que existe aqui uma mixórdia entre aquilo que é a visão e a tendência política do governo, aquela que nós conhecemos que é também a tendência política de Lula da Silva, e aqui o aproveitamento de uma sessão solene e bastante importante para o nosso país e para a nossa história, e tentar misturar isto tudo. Ou seja, aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros não percebeu que não pode decidir pelo Parlamento, não percebeu que, por ter maioria absoluta no Parlamento, o Governo não decide pelos deputados. Sabemos que depois, no fundo,
o PS tem misturado isto tudo, não é? Ou seja, o governo decide e é uma espécie de via verde para a aprovação na Assembleia da República. A questão é que a maioria absoluta não pode ser uma ditadura, e isso começa aqui a ter uns lives de ditadura e de pouco poder da Assembleia da República, quem é quem realmente tem esta responsabilidade de escolher como é que estas cerimónias decorrem, quando é que decorrem e se um chefe de Estado estrangeiro discursa ou não discursa no Parlamento português. E diferente disto, eu acho que são as questões de proximidade e de relação com o Brasil. Nós sabemos bem, já temos falado aqui, da importância que o Brasil tem para Portugal, da importância que Portugal tem para o Brasil, a presença de uma comunidade de brasileiros muito significativa em Portugal e que deve ser reforçada, as relações entre os países também devem ser reforçadas, já falámos disso tudo aqui e eu creio que essa questão é uma questão diferente daquela que nós hoje analisamos, que tem a ver com a presença de Lula da Silva a discursar naquilo que é uma cerimónia solene do 25 de Abril, com a carga ideológica que alguns têm tentado meter ao longo destas praticamente 5 décadas. Portanto, parece-me que seria de todo positivo que não se misturassem as coisas. Pode haver momentos de reunião e momentos para fortalecer esta relação com o Brasil, aproveitando a presença do presidente brasileiro em Portugal, independentemente da sua ideologia, naturalmente. Ele até poderá fazer sentido estar presente no Parlamento português e assistir à sessão solene do 25 de Abril. Agora, discursar nessa sessão solene também me parece que é abusivo. E, acima de tudo, tendo o processo sido conduzido desta forma, ainda mais abusivo se torna, porque vê-se aqui uma clara imposição do governo e daquilo que são as linhas ideológicas do governo àquilo que é uma cerimónia nacional e que ultrapassa aquilo que é o PS ou aquilo que são os outros partidos. Portanto, é uma cerimónia do país, é uma cerimónia de todos nós que vivemos e que defendemos e queremos a democracia. Portanto, acho que misturar estas duas realidades só convoca aqui espaço para aqueles que não têm defendido a democracia e que não têm defendido aqueles que são os nossos valores democráticos. Portanto, parece-me que neste momento já temos um problema institucional, já temos um problema de relação entre os dois países, porque o convite já foi feito. Eu considero que ele não é correto, considero que não deveria haver o discurso, mas agora temos aqui um problema maior, que é voltar atrás e perceber os impactos que isto pode ter na relação com os dois países, perceber se isto tem algum impacto também na vinda de Lula da Silva em abril a Portugal ou não. E, naturalmente, que aqui agora o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem que fazer trabalho, porque agora sim entra dentro da sua área, desta questão da relação entre os dois países, estas relações diplomáticas que podem ou não ter ficado beliscadas por este avanço um pouco inusitado do Ministro João Cravinho. Eu acho que também há aqui uma outra questão, mas também posso abordar na segunda parte. Eu queria só, já quase não temos tempo, apenas para uma resposta breve de cada um. Então, Luís Pardal, como é que se descalça aqui a bota? A negociação vai ser mais intensa no Parlamento ou vai ter de ser uma negociação de relações internacionais para gerir o convite? Sim, eu acho que isto Onde é que achas que vai haver um acordo? O acordo deve ser na sede própria, que é em Conferência de Líderes, com o Presidente e a mesa da Assembleia da República. Portanto, em primeiro lugar, deve haver esse entendimento aí, naturalmente, que a par de uma relação diplomática do Ministro dos Negócios Estrangeiros com o homólogo no Brasil. Está aqui, digamos, em causa. Aliás, não deve ser colocada aqui em causa a tendência política, mas sim o precedente. O colega falou aqui em 88, salvo erro. 89. 89, mas é importante averiguar essa situação,
porque eu até tinha ideia que seria a primeira vez que um chefe de Estado iria discursar na Assembleia da República na sessão solene. Mas aqui não está em causa a pessoa, está em causa, digamos, a pessoa, o partido, naturalmente, e é isso que há uma colagem aqui dos partidos da direita, é que tentam passar essa mensagem, que acho que é errada, devemos nos centrar, sim, no precedente e não na ideologia política. Patrícia, por onde é que passa a negociação? Quer dizer, sabemos por onde é que passa a negociação, mas onde é que ela se vai decidir? É dentro do Parlamento, no entendimento entre partidos para se manter o convite, ou nas relações internacionais e dizer ao presidente brasileiro, olha, afinal o convite é para estar na sala ao lado? Eu acho que se tem que encontrar aqui uma solução, de facto. Primeiro, acho que este elemento que sirva para reforçar e aprofundar o respeito pelas instituições democráticas. E, portanto, o respeito pela Assembleia da República, às suas competências e ao que é dela é devido. Portanto, esse é um primeiro elemento e, portanto, sublinharia isso. E depois, naturalmente, tem que se tratar isto com a sensatez e as responsabilidades que cada um tem que assumir nisto, por forma a, de facto, não pôr em causa aquilo que são os aspectos de relação entre estes dois países. Francisco, será que os partidos se vão entender e manter o convite de Gomes Cravinho, ou vão obrigar o governo a ter de fazer aqui ter de negociar de outra maneira com o governo brasileiro? O governo terá que negociar com o governo brasileiro, mas também, claro, que partirá da Conferência de Líderes, e eu creio que será adotada uma solução intermédia. Não acredito que o presidente brasileiro discurse na cerimónia do 25 de Abril, sinceramente, depois destas questões todas que temos assistido, não acredito que isso vá em diante, mas acredito que se consiga arranjar aqui, eventualmente, uma sessão solene, que se consiga, de algum modo, dar aqui também algum destaque à presença do presidente brasileiro, e acredito que será a solução que será respeitada pela maior parte dos intervenientes políticos. Parece-me a mim, pronto, é a minha opinião pessoal sobre isso. E gostava de só dar uma nota para explicar aqui, pegando aqui um bocadinho nas palavras de Luís Pardal, que claro que há aqui questões de doutrina política, de ideologia, porque nós, ainda por cima, no momento em que estamos, e que ainda há pouco assinalámos um ano de guerra na Ucrânia, não nos podemos esquecer da posição dúbia de Lula. E a questão é que nós não estamos só a falar da relação do Brasil e, eventualmente, do que é que houve no passado, e de uma relação até mais forte que houve entre Lula e Portugal, e dessas relações diplomáticas, mas aqui de uma situação muito, muito desconfortável politicamente e diplomaticamente, que é a posição de Lula em relação à guerra na Ucrânia, e que Lula é um dos criadores do BRIC, e isso, de facto, é de sublinhar. Portanto, a presença dele e a discursar numa cerimónia de liberdade e de 25 de Abril não me parece de todo tolerável nesse sentido. Entramos no sim, não ou talvez final do programa de hoje. Luís Pardal traz um sim, um não ou talvez para concluirmos o programa. Eu trago um não, e o meu não é que o Partido Comunista Português não foi ao minuto de silêncio pelas vítimas da guerra na Ucrânia, e, portanto, e pior que isso, não é? Continua com este discurso, que por sinal é igual ao do Putin, que é que a Rússia está a ser agredida pelos Estados Unidos e pela NATO, e, portanto, este discurso não se compadece com o Estado Democrático. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez para concluir? É um sim, mas antes eu vou fazer o mesmo que o Francisco da outra vez. Era só para aqui, não vou discutir o não estar num minuto de silêncio que foi proposto pela Embaixada da Ucrânia, mas vou dizer que o voto de solidariedade que o PCP apresentou na Assembleia da República com as vítimas da Ucrânia foi chumbado por todos, menos pelo PCP. Mas o meu sim é para a apresentação amanhã, dia 2 de março, do projeto de lei do PCP, que vai ser apresentado na Assembleia da República, de alteração ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, apelava a todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, de ver, de facto, as propostas daquilo que é o que diz respeito ao dia-a-dia das pessoas e este problema tão necessário que é o reforço do SNS, e como é que vão ser os posicionamentos dos outros partidos. Francisco Brito, e tu, para concluir, trazes-nos um sim, um não ou um talvez?
Bem, votos de solidariedade a condenar a NATO. Eu hoje trago um não, e o meu não vai para a atitude do Presidente da Câmara Municipal de Évora, que decidiu não convidar os vereadores do PST e do PS para a assinatura do protocolo com os bombeiros voluntários de Évora. Estranhamente, a vereadora da coligação Cuidar de Évora, que teoricamente também seria da oposição, não só foi convidada, como fez parte da mesa presidencial. Esta atitude do Presidente da Câmara de Évora demonstra a posição da CDU de condicionamento do trabalho da oposição, por isso o meu não vai para a falta de democracia na gestão da CDU. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, edição de 28 de fevereiro. O encontro está marcado novamente com o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito, e comigo aqui na Diana. Claro, todas as quartas-feiras às 18 e também ao domingo às 21 e sempre que quiser pode ouvir e ver em www.dnfm.com e no canal do YouTube da DNFM. Tenha a continuação de uma boa semana e até de hoje, 8 dias.